voltamos e com um design novo do nosso mural virtual. Então agora abordaremos a Escola Naturalista, que foi uma escola especial dos sofistas, que não se identifica com a dos mestres da primeira geração, ou seja, ela se opunha à lei positiva, privilegiando a lei natural. Mesmo que as leis estivessem positivadas, convencionadas, escritas para os naturalistas, os sofistas da natureza, eles acreditavam que a lei natural ainda se opunha. Tendo eles como pensadores Protágoras, você já deve ter ouvido esta frase: o homem é a medida de todas as coisas. Neste período, começou, digamos, a deixar da natureza decidir tudo, medir tudo. Ou seja, o princípio aqui vai ser do homo mensura, o homem que vai medir a natureza conforme as suas medidas. E de onde viria essa medida? Qual é a medida da qual fala Protágoras? Protágoras fala da norma de juízo. São todos os fatos e experiências em geral, ou seja, todas as experiências que o homem tem, todas as experiências que o homem teve, todas as experiências que o homem obtém, vai ser um critério, uma norma de juízo para medir a natureza, para medir as coisas. E este critério é somente o homem, cada homem com a sua medida. Ou seja, como cada uma das coisas parece a mim, tais são para mim, como a ti, tais para ti. Ou seja, para quem sente frio, é frio. Para quem não, não. Ou seja, aqui Protágoras afirma o que nós observamos hoje em dia. Não tem como você saber como é sentir fome se você não está com fome. E mesmo que você tenha acabado de comer, ainda será diferente de mim, pois você medirá o mundo através de você e eu através de mim. Ou seja, aqui nós observamos o relativismo protagórico. Pensando também, tem Górgias, e ele aborda o niilismo. Górgias funda o método da antilogia. Górgias parte do niilismo, sobre o qual constrói o edifício da sua retórica, ou seja, não existe o ser, ou seja, nada existe. Como vimos em aulas passadas, falar sobre o átomo, sobre o ser é, o não ser não é, podemos observar, trazendo para um caso atual, de que a física nos mostra que há mais espaços vazios em um átomo do que espaços preenchidos. Mas Górgias, mesmo sem ter os ensinamentos, os conhecimentos atuais, já afirmou, não em relação ao átomo, ele foi muito mais profundo, ele e muito mais, podemos dizer, radical. Ele afirmou que nada existe. Seguindo logicamente, ele afirma que se existe algo, não seja nenhum, nem múltiplo, nem gerado, nem gerado. Ou seja, nada existirá de fato. Se algo existisse, corresponderia a uma dessas alternativas. Ou seja, o fato de ter uma explicação absoluta e ter várias explicações, para Górgias, nada existe. Porque nós não podemos explicar absolutamente o que é. Ou seja, ser e pensar
é estruturalmente inscindível. Ele também diz que não tem como dissociar o pensamento do ser, que deságua naquela questão que já abordamos. Nós somos porque pensamos ou pensamos que somos? Para ele, é tudo a mesma coisa. Ser e pensar não se pode se incidir, não se pode separar. Também teremos Pródico e a sinonímica. As suas aulas tiveram grande sucesso em Atenas. A sua obra-prima se chamava Horai, talvez uma evocação das deusas da fecundidade. Excepcionalmente, ele foi hábil em fazer discursos, e Sócrates o recorda jocosamente como seu mestre. Quer dizer que Sócrates estudou com ele, quer dizer... É um título que descreve o que Sócrates disse em relação a ele, pois não podemos esquecer que os sofistas foram grandes influenciadores de novas ideias, de pensamentos, de novos raciocínios. Ou seja, praticamente, teoricamente, não podemos afirmar se Sócrates estudou com ele, pois, como sabemos, e ainda vamos adentrar nas questões socráticas, podemos até aqui dizer que ele teve influência na metodologia socrática, como veremos, visando a busca de o que é da essência das coisas, ou seja, é o que Sócrates vai fazer. Mas daremos início ainda a Sócrates. Apesar dos naturalistas, dos sofistas terem buscado uma resposta mais sólida, os sofistas não encontraram. Então, Sócrates soube finalmente encontrá-la. O que teria sido esta resposta sólida de Sócrates? Aqui eu trouxe uma imagem de Sócrates, que trago a reflexão de vocês, que mais à frente abordaremos um pouco mais a fundo esta imagem, mas deixarei para vocês observá-la atentamente. Até a nossa próxima aula. Muito obrigado.